A gente vai aproveitar esse mês de novembro, a gente não tem que discutir isso só em novembro, mas aproveitando aí o mês da consciência negra, vão ter eventos em todas as subsedes para lançar o material e para fazer essa discussão das relações raciais. Queria aproveitar e falar que nós no SUAS precisamos estar também atentos aos temas transversais, que eu acho que é uma contribuição da psicologia, trabalhar com a questão de raça, gênero, diversidade sexual, esses marcadores tão importantes aí para a interseccionalidade que foi falada aqui. Então, tem essas comissões no CRP também, a Comissão de Relações Raciais, a Comissão de Mulheres e Gênero, Diversidade Sexual, que atravessam e transversalizam aí o tempo todo no SUAS. Que dia que é? Vamos falar da de Belo Horizonte, pelo menos? A gente está com a programação no site do CRP, a gente tem lá a divulgação de todo esse ciclo de eventos, né? E a gente vai ter, então, em Belo Horizonte, dia 22 de novembro, no formato do Psicologia em Foco, né? Então, Psicologia em Foco, que acontece todas as quartas-feiras à noite, no dia 22 vai estar discutindo essa questão racial no ciclo de eventos da consciência negra. Acho que as outras regionais, as outras subsedes, se tiver alguém aqui de outras subsedes, tá no site, né? Pode ser encontrado lá, tá? Para a gente dar um tempo aí maior para mais uma rodada, né? Mais 3 questões. A Débora está aqui. Pablo, Débora, Cláudia, vai dar um pouco mais, talvez, já tem lá atrás. Vamos fazer uma rodada maior e elas encerram aqui, né? Meu nome é Diógenes. Bader, quando descobri os seus textos, né, eu entendi que aquilo que faltava no entendimento para ligação com o afeto dentro da assistência social começou a me fazer sentido. E por que dizer, o ano que vem faço 10 anos que estou no SUAS, e dizer um pouco de afeto dentro da assistência assusta um pouco ainda os técnicos e principalmente os gestores. Conversando, né, nos atendimentos e nos acompanhamentos, tanto das equipes dos CRAS quanto das equipes dos CREAS, nós escutando usuários, sempre buscando no usuário o que te traz para assistência, o que te traz para participar de um grupo, né? E os usuários nos apresentam que é a forma como eles são tratados. E nós aqui em Belo Horizonte estamos ainda no processo de reordenamento do serviço de convivência, e os usuários, e a gente tem questionado por que os nossos grupos ainda não estão se consolidando, por que os nossos coletivos ainda não estão robustos, né? E escutando uma vez de um jovem do Projovem, ele disse assim, quando eu cheguei no coletivo e me senti amado nesse coletivo, eu quis ficar. E quando a gente coloca essa questão para ser discutida ainda no âmbito maior do SUAS, eu sinto que as pessoas correm dessa discussão. E aí fica a questão, será que nós vamos caminhar para a humanização do SUAS, como aconteceu no SUS? E o afeto, então, será a base para esse processo? Bom dia, eu sou Larissa, eu sou psicóloga no CREAS aqui em Belo Horizonte. E a minha pergunta ela vai para a Maria da Graça quando ela fala das tecnologias sociais. E a gente conversando aqui com as minhas colegas, é um assunto até bem repetitivo, mas que a gente queria que você pudesse falar um pouco mais, principalmente do psicossocial, que é um termo que a gente usa, a gente fala muito, a gente trabalha com ele, mas acredito que a gente ainda precisa ter mais informação e discussão em cima. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente. Obrigada. Bom dia, meu nome é Pablo, eu sou psicólogo, servidor no município de Ribeirão das Neves, coordenador de CRAS. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Essa lacuna, né, que foi apontada pela Bader, assim, né, do trabalho da assistência, da falta dessa questão do afeto, é algo que eu percebo. E assim, até vivencio na minha prática, assim, por ser também psicólogo clínico, por gostar de filosofia, um certo preconceito, assim, né, de transitar nesses campos.
E assim, achei muito legal a discussão da liberdade, porque assim, um dos impasses que eu encontro dentro do trabalho na proteção social básica é que a subjetividade construída em construtoras em contexto de exclusão, ela acaba favorecendo a reprodução desses contextos. E aí a gente tem o desafio de criar uma abertura de horizonte, mas ao mesmo tempo sem que isso seja uma violência simbólica, assim, encontrar uma possibilidade que não é a minha potencialidade para aquele sujeito, que é a potencialidade dele. E aí talvez é difícil para a gente escutar essa potencialidade, porque tem um preconceito e uma outra formação nossa também. Né? E aí eu, assim, só queria colocar que eu achei muito interessante essa proposta do coletivo, né, quando você traz de pensar o fortalecimento do movimento social, porque uma reflexão que eu tenho também, que eu acho muito bacana, é da discussão do Sartre em relação aos grupos, quando ele fala, né, do grupo como movido pela situação de escassez, que acaba encontrando através da reciprocidade um projeto comum, né, na busca pela liberdade. E aí eu fico pensando, assim, aí já é um pouco uma viagem minha, se não seria o caso da gente, nesses espaços de grupo, favorecer um pouco, fazer aparecer essa escassez, para que surja uma reciprocidade nesses usuários, nessa população, para que eles se percebam o projeto comum que tem entre eles e que cada um, às vezes, vivencia ali de forma isolada. Bom dia, eu sou Débora, eu sou analista de política pública da prefeitura, atualmente estou cedida para a SEDES e componho aí a comissão do CRP. Eu queria perguntar, assim, porque são coisas que eu fico pensando e eu tenho observado, né? Eu estou no SUAS desde 94, que foi o primeiro concurso que teve aqui em Belo Horizonte, quer dizer, não é pouco tempo que a psicologia está no SUAS. E aí eu fico pensando assim, por que o nosso discurso, o discurso da psicologia, ainda não conseguiu assim, estar nas normativas do SUAS, nas orientações. A gente tem observado, por exemplo, na conferência nacional da última, ou penúltima, tinham várias mesas, né, de debates e não tinha nenhum. A gente foi olhando um por um, né, Márcia? A gente estava lá, não tinha nenhum psicólogo nas mesas da Conferência Nacional. Ao mesmo tempo, a gente vai lá no encontro da Abraps, que teve semana passada, muitos trabalhos sobre o SUAS. Então, assim, a minha pergunta é um pouco na linha até do que o colega ali atrás falou. O que está acontecendo que a gente não está conseguindo incidir nesse discurso assim, mais hegemônico, digamos assim, da construção da política de assistência social, né? Nas orientações técnicas, enfim, né? Será que é a questão corporativa, né, dos assistentes sociais? Será que nós ainda não conseguimos apoderar ou ter um consenso para conseguir colocar esse discurso? Então, eu queria discutir um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou professora de psicologia e também acompanho a plenária do CRP. Eu queria fazer uma reflexão sobre a noção de escolha, que eu acho que estava presente tanto na fala da Maria da Graça, quando ela coloca a dimensão da pobreza, né, e como que a pobreza também ela é uma violação de direitos humanos e afeta exatamente aí essa dimensão da escolha dos sujeitos, né, e como que a Bader também ela concebe essa perspectiva da escolha, né, já que você faz um caminho aí sobre a questão do afeto, da ética, né, e essa materialidade não física, mas também tão física, tão presente dos afetos nas escolhas dos sujeitos, né? Para comentar um pouco sobre essas questões. Bom dia a todos, meu nome é Ítalo, sou psicólogo, trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu ainda queria retomar o tema que o colega colocou ali do terapêutico na assistência social. Eu penso que no início, assim, do começo do SUAS,
foi importante e era fundamental que fosse colocado dessa maneira, assim, uma delimitação. Porque, de fato, cara, a gente iria para o CRAS fazer clínica. Eu formei em 2010 e eu não tive uma disciplina sobre SUAS. Eu soube do SUAS no dia que eu li o edital do concurso que eu passei, né? Isso em 2010, a gente está em 2017. Então, era necessário, sim, no meu entendimento. Contudo, é preciso reconhecer que o tempo passa e que hoje a gente tem uma psicologia do SUAS. A gente está reunindo aqui, a Débora falou da Brabus, está lá acontecendo, né? Então, a gente tem psicólogos hoje do SUAS, psicólogos que dialogam sobre SUAS, que falam sobre SUAS, que sabem que não vai para um CRAS fazer clínica. E que se vir um coleguinha fazendo, vai chamar a atenção e falar, parceiro, aqui é diferente, não funciona assim. Então, eu acho que isso está consolidado, sabe? E aí a gente fala sobre afeto e tudo. E aí a gente fala sobre, hoje em dia, a subjetividade, como a própria padre falou, ela está muito intrincada ou emaranhada com a individualidade, com o individualismo. Então, para a gente coletivizar e fazer uma multidão, é difícil fazer isso hoje sem passar por uma discussão da individualidade daquele sujeito, né? Chegar à subjetividade, primeiro a gente tem que vencer o individualismo e uma individualidade, digamos assim. E a psicologia, ela sabe fazer isso, né? Porque isso se dá através dos afetos, no meu entendimento. E a psicologia, ela tem ferramentas aí construídas ao longo de décadas sobre como lidar, afetar, tocar, enfim, afetar-se e afetar. E o que eu sinto hoje é que quando a gente fala nesse tema da questão do que é terapêutico dentro do SUAS, a gente ouve e fala assim, simplesmente, a gente acabou, isso não tem história, não tem conversa sobre isso, foi dado, está dado e é isso. E eu penso que a pergunta que é preciso se fazer hoje, 15, 20 anos depois que o SUAS se colocou, beleza, está consolidado. O que pode a psicologia, dentro dos seus instrumentais que foram deixados de fora, por conta de uma necessidade histórica de constituir a área, o campo do SUAS, o que pode a psicologia hoje no SUAS para afetar, para coletivizar, para tornar comum, a partir do que é terapêutico? Vamos discutir o que é terapêutico? Vamos, mas vamos discutir. Porque hoje é proibido falar, cara. Falou, não, gente, isso aí já foi, passou. Enfim, era só retomar esse assunto que é muito caro, assim, eu sinto muito ele, sou muito afetado por ele. Eu sei que tinham várias outras questões, eu acho que nós vamos levar isso para a tarde, né? Eu acho que essa discussão aqui, ela vai permear não só hoje, eu já vi aqui a comissão de pessoas falando que a partir daqui nós vamos ter que pensar muita coisa, né? Só queria aproveitar para falar que a próxima reunião da comissão é dia 24 de novembro, sexta-feira, 16 horas. A gente tem um acordo com algumas gestões da liberação dos trabalhadores para participar. Então, quem quiser ir, assim, a gente pode mandar uma carta, uma declaração, a gente dá uma declaração também de participação, a gente faz no horário de trabalho exatamente para incentivar, né, a formação, como esses espaços, como espaços formativos. Então, vamos lá, continuar a discussão, e hoje à tarde, mas nós vamos passar por uma rodada final, onde também a gente vai pedir para as queridas companheiras já fazerem também o seu encerramento, tá? Vamos começar aqui com a Graça. Bom, eu acho que super legal, porque acho que a Maria estava comentando, mais que perguntas, vocês estão falando, nos dando orientações, é isso mesmo. Muito interessante. E acho que assim, é visível o quanto o debate evoluiu, porque a Márcia falou, né, não vamos mais fazer a pergunta, quem sou eu no SUAS, né, no SUAS, mas vamos ser propositivos. Eu acho que vocês já são propositivos, né? Já tem experiência acumulada, e eu acho que a gente não pode deixar de falar disso e valorizar essa construção que a gente foi fazendo, né? Então, queria sinalizar isso. Aí, só algumas reflexões com as questões que vocês trouxeram, né? Vou começar por essa da tecnologia, porque ele junta com outras, né? Eu acho que assim, eu acho importante que a gente enfrente essa discussão,
para minimamente caracterizar o que fazemos nas políticas sociais, porque é por aí que vem essa ideia de fazer tecnologias. E o termo talvez não seja o mais adequado, como eu falei para vocês, tem bastante polêmica, mas sinaliza assim, que a gente não pode continuar falando assim, genericamente, que o que a gente faz é importante sem caracterizar, principalmente no campo das políticas sociais. O SUS já avançou nisso e aí foi explicitando, fazemos acolhimento, fazemos acompanhamento, fazemos terapia, fazemos, enfim, foi descrevendo os dispositivos que foram sendo produzidos. E acho que a gente tem que, como psicólogas, entrar nessa discussão e tentar caracterizar, porque é difícil falar assim, não, a gente trabalha o vínculo. E aí o gestor, é verdade, o gestor ficou olhando para a nossa cara e falou, eu trabalho o vínculo, vai dizer o quê exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem que saber dizer que trabalhar o vínculo é uma série de ações, de processos e tal, que requer a presença do trabalhador, da psicóloga, etc., sem temer isso, mas tentando caracterizar. Esse é o sentido que eu acho que é importante. Por isso, nomear as coisas que a gente faz e descrever, até porque, né, gente, quando a gente tem que prestar contas por estar no serviço público do que fazemos, a gente tem que saber defender. E saber defender passa por essa parte que às vezes a gente não gosta muito, que fica parecendo burocrática, mas que não deveria ser, na medida em que é a defesa do que fazemos, né? Que tem fundamento, tem descrição de atividade, tem formas de avaliação, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente deve enfrentar a discussão de quais são as nossas tecnologias, se não quiser chamar de tecnologia. Como eu falei para vocês, o Gastão Wagner vai falar que tanto o Merri quanto o Gastão Wagner são do campo da saúde, né? E é isso, porque foi um acúmulo que a saúde percebeu que era importante, foi escrevendo sobre isso, falando, nomeando, enfim, para poder dar visibilidade ao que se faz. E aí o Gastão vai dizer em racionalidades, então tem lá tudo, o pessoal do serviço social, da assistência social também faz isso. A discussão de quais são as racionalidades que orientam o trabalho. E ao fazer essa descrição,